O SBT, que transmitiu o jogo Flamengo e Fluminense, conseguiu bater a audiência da Globo transmitindo o Jornal Nacional. E isso é um recorde que não acontecia desde 2015. Os números da audiência surpreendem e eu vou te falar tudo nesse vídeo aqui. Além disso, eu vou te falar também sobre o Benfica, Pedrinho e Corinthians. Parece que o Benfica quer devolver o Pedrinho, que foi vendido do Corinthians para o Benfica no começo do ano. O Benfica parece que está querendo devolver o Pedrinho para o Corinthians, que foi negociado há pouco tempo atrás. Vou falar também sobre Diego Tardelli. O atacante do Atlético Mineiro se lesionou e vai ficar fora por algum tempo. E por fim, vou falar também sobre o Palmeiras, que pode contar com o Rony no jogo contra o Corinthians, agora no dia 22, na volta do futebol. Tudo isso nesse vídeo aqui, então fica comigo até o fim para você saber de todas essas notícias em primeira mão. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu peço para você já deixar o seu like e também se inscrever aqui, para você me ajudar bastante. Então deixa o seu like aí que você me ajuda muito. E bom, vamos começar falando sobre a primeira notícia do nosso vídeo, sobre o SBT e a Globo, que travam uma guerra de audiência muito grande. O SBT, na noite dessa quarta-feira, transmitiu o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela final do Carioca de 2020, e com a transmissão do jogo conseguiu bater um recorde de audiência que não conseguia bater há muito tempo. A audiência foi maior do que o Jornal Nacional e isso fez com que o SBT ficasse em primeiro lugar durante a noite no quesito de audiência. A transmissão do jogo foi exclusiva no SBT e isso possibilitou a audiência ser tão grande assim. A partida registrou bons índices de audiência em São Paulo e também principalmente no Rio de Janeiro. O SBT superou a audiência da Globo por volta das 9h15 da noite, logo no comecinho do primeiro tempo da partida. Nesse momento, o SBT estava com 27 pontos de audiência, enquanto a Globo estava com 25 pontos transmitindo o Jornal Nacional. Essa foi a primeira vez que a Globo foi derrotada nesse horário desde 2015. Em 2015, o Jornal Nacional foi superado pela Record, que transmitiu os 10 Mandamentos. Durante a partida, a média de audiência fechou nos 26 pontos, alcançando um pico de 34 pontos de audiência. A partida terminou o primeiro tempo com 25 pontos de audiência, e a liderança sobre a Globo foi mantida durante todo o primeiro tempo, com o fim do Jornal Nacional e o início da novela Fina Estampa, que a Globo começou a transmitir. A Record, que ficou em terceiro lugar, para você ter uma noção, exibiu as novelas Apocalipse e Jesus, e a média durante o tempo foi de 6 pontos de audiência, ou seja, uma grande lavada do SBT e da Globo. O SBT aqueceu a audiência desde manhã sobre o jogo. Desde a parte da manhã, o SBT falava que ia transmitir o jogo em todos os jornais, toda a programação falava que ia ter o jogo às 9 horas da noite. Para você ter uma noção, o SBT Sport, que é o programa esportivo do SBT, bateu o recorde de audiência hoje. O programa foi transmitido diretamente no Maracanã. O programa todo foi sendo falado apenas sobre Fla-Flu. E o programa conseguiu uma média de 8 pontos de audiência, algo que nunca tinha acontecido antes. E bom, levando em conta que esse acordo entre Flamengo e SBT foi fechado na sexta-feira, e eles tiveram 4 dias para organizar tudo e divulgar, e ainda teve um resultado tão bom assim, imagina se por um acaso o SBT voltasse a transmitir o futebol. Com certeza a audiência brigaria de frente a frente com a Globo. Só que a Globo, por ver dos números tão expressivos assim do SBT, será que vai continuar assim, do jeito que tá? Não vai querer se mover? Eu acho bem difícil. O Campeonato Paulista, que é o principal em questão de audiência, vai voltar agora no dia 22 e a Globo vai transmitir. E aí é bem provável que a emissora carioca volte a dar goleada no SBT e em todas as outras emissoras. Porém, eu achei muito bacana o SBT transmitir o jogo e colocar um pouco mais de tempero nessa guerra. E você, qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo. E agora vamos falar sobre o Pedrinho. Parece que o Benfica vai devolver o jogador para o Corinthians. O Pedrinho foi vendido por 20 milhões de euros para o Benfica. Só que existe uma multa no contrato caso ele seja quebrado. Ou seja, caso o Benfica devolva o jogador, eles teriam que pagar o dobro do que foi acertado. Como assim? Já que o Pedrinho foi vendido por 20 milhões no contrato, caso o Benfica quebre esse contrato e devolva o Pedrinho, eles teriam que desembolsar 40 milhões de euros e eles ainda não ficariam com o Pedrinho. Ou seja, transformando isso para real, seria 245 milhões de reais
para devolver o Pedrinho e ainda não iria ficar com o jogador. Esse assunto surgiu por conta da devolução do Iony Gonzalez, que é um atleta do Benfica, e o Corinthians pegou o Iony Gonzalez de empréstimo na negociação do Pedrinho. O Pedrinho foi pro Benfica e o Iony foi tipo que uma moeda de troca nessa negociação. No contrato do Iony Gonzalez, se caso ele jogasse 5 partidas pelo Corinthians, o Corinthians era obrigado a comprar ele em definitivo. E isso não aconteceu. O Iony Gonzalez jogou apenas 4 partidas e nessas 4 partidas ele não fez nenhum gol. Ele só deu um chute no gol em 4 partidas e o Corinthians não quis ficar com o jogador. E como ele não jogou 5 jogos, o Corinthians não era obrigado a comprar ele em definitivo e por isso que o Corinthians devolveu o jogador ao Benfica. Só que como eu acabei de te falar, caso o Benfica queira devolver o Pedrinho, teria que desembolsar um valor de 245 milhões de reais. Eu acho que é bem improvável o Benfica fazer isso. Até então, a notícia que se tem é que o Benfica pegou 50 milhões de euros emprestados de um banco lá de Portugal para tentar contratações e etc. Então o Benfica não tem esse luxo todo de devolver um jogador e ainda pagar 250 milhões de reais para devolver ele. Então eu acredito que o Pedrinho não vai voltar para o Corinthians. Vamos falar também de Diego Tardelli, atacante do Galo. O jogador sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e por conta dessa cirurgia ele vai desfalcar o elenco do Atlético Mineiro. Ele se lesionou num jogo treino que o Atlético Mineiro fez hoje e ainda não tem uma data para ele voltar a jogar. Os médicos do clube indicam que 3 meses é o necessário para o Tardelli voltar aos campos. E por fim, vamos falar de Rony e Palmeiras. O Palmeiras entrou com uma ação para tentar colocar o Rony em campo no próximo jogo contra o Corinthians. Para quem não sabe, o Rony está suspenso e não pode jogar por 4 meses. A FIFA fez essa suspensão e tanto o Rony, que não vai poder jogar por 4 meses, como também o Atlético Paranaense, que vendeu o jogador, foram multados. O Atlético, por exemplo, não vai conseguir registrar jogadores por 2 janelas de transferências, ou seja, nas próximas 2 janelas o Atlético não vai conseguir contratar mais nenhum jogador. E isso aconteceu devido a documentos e etc. do jogador com um clube do Japão, que não terminou o contrato, enfim, é um rolo danado e a FIFA foi lá e suspendeu ele. E agora o Palmeiras entrou com uma ação para tentar colocar o Rony em campo no jogo contra o Corinthians no próximo dia 22, na volta do Campeonato Paulista. A ação do Palmeiras seria apenas para esse jogo contra o Corinthians. Ainda está tudo sendo julgado. Novas informações sobre esse caso devem acontecer até o fim dessa semana. E bom, essas aí foram as 4 notícias desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seu amigo para ele saber de todas essas notícias. E muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!